Pessoal, vamos dar continuidade então ao controle biológico, fazendo o reconhecimento de alguns predadores. O primeiro predador então é do gênero Óleos. Ele é um percevejo, tá? Muito pequeno, gosta de se alimentar de ninfas de mosca branca, de tríplice e de ácaro, preferencialmente, tá? Como a maioria dos percevejos tem um comportamento generalista, tá? No Brasil ele é muito encontrado realizando controle natural em áreas de horta, de milho, tá? Em outros países ele é muito encontrado em áreas de produção de estufa, de flores e de hortas. O Podizos também é um predador, porém um porte um pouco maior, né? O Podizos nigrispinus, ele é um pentatomide, ele é bem parecido com o percevejo marrom, tá? Só que o percevejo marrom aqui no final do escutelo, como todos vocês, né, já viram, sabem reconhecer, ele tem aquela pontuação amarela aqui no final do escutelo que o Podizos não tem, tá? E todos vocês lembram como que diferencia um percevejo predador de um percevejo praga, de um fitófago, né, através do aparelho bucal. O Podizos, ele se alimenta muito de lagartas, espodópteras, heliotes e helicoverpas. Uma família muito importante que é encontrado também realizando o controle biológico natural é a família dos carábides, né? A gente viu muitos carábides na entomologia geral, né? Que possui aqui no terceiro par de pernas aquele trocânter lateral, uma característica marcante dos carábides, né? Tem as pernas bem compridas e tem uma agilidade de locomoção. É encontrado também se alimentando de lagartas, em áreas de produção de milho principalmente é muito encontrado. Outro besouro, também uma família importante, são as famílias dos Cincindelidae, né, que também é predador e encontrado se alimentando de lagartas. As joaninhas, nós temos diferentes espécies de joaninhas, né, tem uma gama enorme, em outros países, na Europa é muito utilizado, realizando a liberação também em estufas, tá? As joaninhas, tem joaninhas que tem uma preferência por cochonilha, então em áreas de frutífera, onde cochonilha é uma praga muito importante, ele é muito utilizado. Também se alimenta muito de pulgão em área de horta, de mosca branca em diferentes culturas, porque mosca branca é uma praga muito polífaga. E nós temos várias espécies aí de joaninha aqui se alimentando de pulgão, né? Uma preferência aí delas, tá? Das joaninhas. Tem espécies que têm essa coloração aqui com as pintinhas, mas tem algumas, é muito encontrada em citros, uma que é bem pequenininha e toda pretinha, então tem várias cores diferentes. As joaninhas não são só dessa coloração vermelha com pintinhas. Aqui nós vemos os ovos da joaninha, né? O ovo da joaninha é bem parecido com o ovo da Curuquerida couve. Só que a Curuquerida couve, o ovo é como o de toda a Lepidoptera, ele é um ovo com menos quitinoso, ele é mais molinho. E aqui ele é um ovo um pouco mais rígido, então é o ovo da joaninha. Aqui a larva, né, campodeiforme, com essas pernas mais compridas e bem ágeis, tá? Aqui é outro tipo de larva, esse aqui é uma larva mais comum encontrada em áreas de frutífera, né? E aqui o adulto. As vespas também são encontradas realizando controle biológico natural em diferentes áreas. Aqui, no caso, parece uma planta de soja e essa aqui parece a Chrysodeix includem, né? Que a gente observa aqui as duas pernas abdominais aqui, na falsa medideira da área de soja. Então, é bem comum a gente em área de soja encontrar essas vespas aqui carregando através da mandíbula. Elas pegam e carregam essas lagartas e saem voando com essas lagartas na boca para se levar ali, para se alimentar. Os neurópteras, né, é uma ordem que todos os membros são predadores, né, o principal é o crisopídeo, tá, são bem generalistas, aqui tem uma imagem do adulto, aqui melhor que vocês podem observar, com essa coloração verde fluorescente, né, vocês coletaram esse inseto para a caixa entomológica de ente geral. Os crisopídeos também são chamados de bicho lixeiro, porque a larva de algumas espécies, elas possuem vários pelos aqui no corpo, tanto no tórax como no abdômen, tá? Vários pelos, e ela joga aqui para cima os restos de alimento, tá? E aí para se proteger, se camuflar ali e se proteger de outros insetos, outros animais. Isso é muito encontrado, espécies que têm esse hábito lixeiro, em áreas de culturas perenes, de frutíferas, né, de citros, café, manga, são espécies que têm esse hábito lixeiro.
Já em culturas mais de ciclo curto, a gente encontra muito a espécie Chrysoperla externa. A Chrysoperla externa não tem esse hábito lixeiro, ela não tem essa característica de jogar o resto do alimento aqui no tórax e no abdômen. Aqui nós temos os adultos, a maioria então tem essa coloração verde fluorescente, tá? Mas algumas podem apresentar manchas amarelas, manchas vermelhas, tem diferentes espécies. Ele possui o hábito de colocar os ovos sobre um pedicelo, então evoluiu com essa característica para quê? A larva, que é o eclodir, né? Se os ovos não tivessem esse pedicelo, essa primeira larva que eclode, ela já ia comer ali os seus irmãos. Então ele desenvolveu essa característica porque a larva eclode, desce e vai caminhar em busca aí de alimento, não subindo assim, diminuindo a possibilidade dela se alimentar dos seus irmãos ali. Então foi uma evolução da espécie. Outro predador muito importante são os sirfídeos, são dípteros, né? As larvas, o adulto se alimenta de pólen, as larvas, elas se alimentam de pulgões, preferencialmente, é muito encontrado em áreas de hortaliça. Então, aqui nós temos o adulto do trips, né, com par de asas, que é um díptero, o segundo par é do tipo balancim, que auxilia no equilíbrio desse inseto. Então, se alimenta muito de pulgão, essa é a larva predadora, se alimenta muito de pulgão, de mosca branca, principalmente, muito encontrada em área de horta. Um outro predador muito importante é as tesourinhas. Nós temos diferentes espécies de tesourinhas. Tem uma que é muito importante, encontrada na cultura do milho, principalmente ali no cartucho da planta, se alimentando de ovos de Spodoptera e lagartas pequenas de Spodoptera. Também é muito encontrado em milho porque ele gosta muito de se alimentar do pólen também, é um onívoro, tá? A principal espécie encontrada no milho é a Dorus luteips, que é essa daqui, mas tem vários tipos de espécies de joaninha. De tesourinha, desculpa. Outros predadores importantes são os ácaros, então a gente tem ácaro praga, mas a gente tem ácaro que são predador também, tá? Que se alimentam de ácaro rajado, principalmente de outros ácaros. O ácaro rajado é o Tetranychus urticae, que ele é um ácaro muito polífago, encontrado em várias culturas, né? Desde frutíferas a culturas anuais, hortaliças. O ácaro rajado, ele é sugador, ele suga a planta, e vai destruindo ali os órgãos da planta onde ele suga, deixando um aspecto clorótico na planta. Então, tem várias espécies de ácaro da família Phytozoide que se alimenta desse ácaro rajado. As aranhas. Então, no agroecossistema é muito comum a gente contar diversas espécies de aranhas se alimentando ali, realizando um controle biológico natural em diferentes áreas. Bom, pessoal, era isso, o reconhecimento de alguns predadores, que a gente tem os mais importantes, tá? Nas próximas aulas a gente vai ver parasitoides e fungos. Até mais!